Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Rose Parry, que nos convidou para fazer a apresentação da Ordem, sobre o trabalho da Ordem Teosófica de Serviço, e agradecer toda a equipe da Loja Liberdade que está abrindo esse isso, poder honrar a todas as gerações de teósofos que nos precederam, principalmente a doutora Bezan, que, de certa forma, começou esse trabalho há 114 anos, e poder dividir com vocês reflexões, informações, a importância e necessidade deste trabalho e o ideal da fraternidade que nos corporifica acerca desse trabalho, chamado Ordem Teosófica de Serviço. Para quem está aqui conosco a primeira vez e que nunca ouviu falar sobre a Ordem Teosófica de Serviço, nós vamos abordar reflexões sobre a importância deste trabalho prático dentro do movimento teosófico, suas afinidades, diferenças, o trabalho complementar que une a Sociedade Teosófica e a UTS, e vamos trazer reflexões de líderes teosóficos que enfatizam a necessidade da OTS dentro da caminhada teosófica como instrumento de prática espiritual e transformação. E é importante lembrar que dentro da literatura teosófica enfatiza-se a genuína transformação espiritual como nível individual, né, através da autotransformação, do autoconhecimento, da autocultura. E a Annie Besant, ao criar um projeto de trabalho chamado Ordem Teosófica de Serviço, ela permitiu aos servidores, aquelas pessoas que têm um temperamento prático, que a gente fala que são os karmas yoguins, ingressarem nesse trabalho de uma maneira que não seja só através do estudo, mas através da prática. Porque para HPB, altruísmo é alimentar as mentes e os corações através do estudo comparado de religião, de filosofia e da meditação. Já para Annie Besant, além disso também, além de tudo isso, ela escolheu criar paralelamente um corpo de serviço para atender aquelas pessoas que clamam por amenizar o sofrimento, a dor humana através da filantropia. Então, é importante ressaltar que um trabalho não invalida o outro, muito pelo contrário, eles são trabalhos complementares que, de certa forma, são um canal a serviço da transformação espiritual, através do estudo, através da prática, unindo a realização da unidade da vida em cooperação aos trabalhos superiores. Bom, e começando, dando sequência nesse raciocínio, a gente começa com uma reflexão de Blavatsky sobre a voz do silêncio, sobre o trabalho e as ações. A HPB diz o seguinte, abre aspas, por que queres abster-se da ação? Não é assim que tua alma conquistará sua libertação. Para alcançar o nirvana, é preciso chegar ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é fruto de ações amorosas. E dentro nesse segundo momento, a gente tem a mensagem do nosso presidente internacional, Tim Boyd, que também é presidente da Ordem Teosófica de Serviço, onde ele diz que a Ordem Teosófica de Serviço
abraça as pessoas de muitos temperamentos e abordagem para a arte do servir. Como parte integrante da sociedade teosófica, a OTS oferece um lugar onde todos podem encontrar apoio e inspiração em sua ação social como prática espiritual. E entrando na linha do tempo, dentro da história da criação da Ordem Teosófica de Serviço, é importante a gente lembrar que em 1907, N. Besant passou a assumir a presidência da Sociedade Teosófica na Índia. E ela, como toda liderança, né, que passa por dificuldades, que passa por desafios ao assumir o trabalho de um cargo como a presidência da Sociedade Teosófica, é esperado que crises, dificuldades, desentendimentos venham acontecer nesse novo ciclo. Ao mesmo tempo que vem luz, vem sombra também, dificuldades, né? E há muitas discordâncias naquela época sobre atitudes, caminhos que ela escolheu, né, decidiu trazer para a sociedade teosófica, mas é necessário a gente reconhecer o papel fundamental da doutora Besant sobre o amor e o valor que ela dava à sociedade teosófica. Ela colocava a sociedade teosófica, a humanidade, como parâmetros de sua vida. Numa época em que calúnias, divergências, dificuldades eram um termômetro daquela época. E a Annie Besant foi uma grande defensora dos direitos humanos na Índia, trabalhava intensamente para libertar a Índia do jugo inglês, trabalhava para libertar as mulheres do casamento infantil, o sistema de castas, fundou escolas e universidades na Índia e foi presidente do Partido Nacional da Índia em 1916. Conseguiu o título de doutora na Universidade de Benares. Foi militante socialista pela Sociedade Teosófica, pela Sociedade Fabiana, em 1889. Então, assim, ela foi uma grande trabalhadora, uma grande servidora em todos os aspectos como um canal tanto para a sociedade teosófica como para a ordem teosófica de serviço, abarcando aí o estudo e a prática. Então, em 1908, um ano após assumir a presidência da Sociedade Teosófica, N. Besant anunciou para o The Theosophist, abre aspas, o número de membros da Sociedade Teosófica, sentindo o desejo de organizar-se para várias linhas de serviço, para promover o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, fraternidade universal, eu constituo, através deste meio, uma ordem a ser chamada de Ordem da Sociedade Teosófica de Serviço. É importante a gente perceber que o nome, quando foi criado, não era Ordem Teosófica de Serviço, né, mas Ordem da Sociedade Teosófica, o que indica a sua existência dentro, né, e não separadamente da Sociedade Teosófica. Quando foi criada a OTS, foi criada uma identidade visual, ou uma simbologia, uma logomarca, onde, no fundo, é uma rosa, né, que preenche o fundo mais dentro deste quadrado, uma rosa, que é o símbolo da alma universal, ou unidade, e na borda há vários lótus preenchendo o espaço à volta da rosa, que é o símbolo do Espírito Universal. Então, essa foi a simbologia criada quando
constituiu a Ordem Teosófica de Serviço. E nós temos aí várias identidades visuais criadas ao longo de várias gestões, né? Teve muita gestão, muita administrativa ao longo desse tempo, e cada grupo criou a sua própria logomarca, a sua própria identidade visual. Nós, na nossa gestão, criamos esse aqui que está marcado, né, na nossa gestão, desde 1908, é o que nós usamos nos nossos trabalhos. O objetivo da ordem é apoiar o trabalho teosófico. E com um lugar onde a ação social, como prática espiritual, é valorizada. E demonstrar que esse serviço, fundamentado na espiritualidade, ele pode gerar um bem de longo alcance no mundo. E ela foi fundada com o objetivo de reduzir, aplacar a dor no mundo e, ao mesmo tempo, ajudar seus trabalhadores a aprender, através do serviço prestado e o foco e atenção que é prestado à qualidade deste trabalho, como purificar a mente. Então, a ordem, portanto, ela tem um duplo propósito, que é servir a humanidade e elevar espiritualmente seus trabalhadores. É importante ressaltar que não é apenas a realização do trabalho que é importante, mas a maneira em que o trabalho é feito e a pureza de propósito neste trabalho. A OTS, ela não vê seu papel como periférico ao trabalho de difundir ensinamentos teosóficos, nem se vê duplicando o trabalho de grupos humanitários, sendo mais uma instituição humanitária. Ela existe para mostrar ao mundo que a teosofia tem muita luz para lançar sobre questões contemporâneas e que pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido no sofrimento físico e psíquico. O propósito da ordem... Só um momento aqui, gente, tive um probleminha técnico. O propósito da ordem é o serviço altruísta aos desamparados em sofrimento, tanto físico, psíquico, emocional, e ela busca não apenas aliviar o sofrimento, né, mas também inserir nas pessoas um espírito de altruísmo e amor compassivo, conforme nós falamos anteriormente. E o ponto mais importante que nós entendemos, que é aqui no meio, é a transformação interna do servidor. Este é o ponto mais, vamos dizer, valioso deste propósito. O lema da ordem foi a união daqueles que amam ao serviço de tudo que sofre. A missão é poder trabalhar em várias linhas de serviço para a elevação da humanidade, proteção do planeta e outras frentes que existem, muitas. Ações individuais que podem ser estimuladas por trabalho colaborativo em equipe, que isso também desencadeia o desenvolvimento espiritual. Quando a gente trabalha em equipe, em trabalhos colaborativos, a gente desenvolve muito mais do que trabalhando individualmente. Então, esse é um ponto importante. A aplicação prática dos princípios teosóficos em questões de preocupação contemporânea são explorados, a fraternidade, todos os princípios que norteiam a sociedade teosófica, eles são norteados dentro dessa missão. E a ação social como prática espiritual é valorizada, desenvolvida dentro desse propósito, dentro dessa missão.
os objetivos é poder tornar o conhecimento da teosofia um canal de prática para que a soma da miséria humana possa ser amenizada. E a Annie Besant disse o seguinte: eu vou buscar os modelos das concepções que chegaram através do estudo teosófico para adaptá-las a formas úteis à vida diária. E ela oferece um trabalho comum a todos que estão dispostos a agir sobre esses princípios. Ou seja, Annie Besant, através do estudo, de todo o estudo, toda a literatura teosófica, trouxe uma concepção teórica, criou um modelo dessa concepção teórica para oferecer um trabalho prático. E como funciona? As pessoas devem perguntar, como é que funciona na prática a OTS? Ela funciona em várias frentes. Ela apoia indivíduos que trabalham em suas lojas, em suas comunidades locais, através do serviço altruísta. Em cada loja, né, normalmente tem, ou deveria ter, ou seria muito importante que tivesse, pessoas com, vamos dizer, aquele temperamento prático que goste do trabalho filantrópico. Então, a gente apoia essas pessoas para aplicar princípios teosóficos em trabalhos na sua comunidade. A UTS também incentiva a formação de grupos da UTS, esse é o nosso maior propósito, criar grupos por nosso país, aí, através das lojas, para trabalhar em frentes diversas. Demandas nós temos muitas, né? Tanto como paz planetária, bem-estar animal, social, proteção ambiental, apoio às mulheres, aos refugiados, educação teosófica, e incentivar a comunidade entre os grupos da OTS. Em todo o mundo, para que eles apoiem, inspirem e cooperem uns com os outros. Também facilitar uma resposta rápida às crises internacionais e nacionais, que requerem um alívio emergencial. Por exemplo, nós, com a crise que a gente teve de Petrópolis, a gente mobilizou o TS e fizemos uma campanha emergencial para dar apoio às pessoas que estavam passando por dificuldades lá. E agora, no momento, por exemplo, a OTS dos Estados Unidos está juntando apoio com todas as OTS e Sociedade Teosófica do mundo inteiro para enviar recursos financeiros para a guerra da Ucrânia. E a gente incentiva também o trabalho de rede, parcerias com grupos de serviços humanitários informais, desde que eles estejam princípios e consistências como os nossos princípios teosóficos. Então, a gente trabalha também em parceria e também organizar conferências internacionais, nacionais, para divulgar o trabalho da OTS e buscar apoio. E como é que vamos dizer, a sociedade teosófica com a OTS? A sociedade teosófica, ela valoriza a ordem de serviço como uma ponte, uma vertente para expressar a vida teosófica, encontrando nela um campo onde os indivíduos podem trabalhar com os outros em nível local, nacional, escolhendo áreas de serviço que reflitam suas próprias habilidades, temperamentos e interesses. E a UTS, por outro lado, ela enfatiza a importância dessa relação harmoniosa com a sociedade teosófica. Embora a UTS ainda não esteja presente em muitos locais, nós aspiramos que a OTS esteja presente em vários locais, né? Esse é o nosso intuito, poder divulgar o trabalho da ordem para que ela esteja presente em todos os locais onde a sociedade teosófica está presente. E a Annie Besant assinalou que, enquanto a sociedade teosófica ensina a filosofia da fraternidade universal,
A OTS, por outro lado, ela é um fórum para traduzir esse ideal de fraternidade num fato real na nossa vida diária, porque o estudo é muito importante, o desenvolvimento, a autotransformação, mas poder ter um fórum para canalizar esses ideais como prática na vida e na humanidade, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento da humanidade, né? E é importante a gente ressaltar também que a caridade e fraternidade são bens valiosos, mas é preciso, ou vamos dizer, sugerido que, inconjuntamente, desenvolva também a transformação interior. A gente trabalha para o externo, né, através da caridade e da fraternidade, mas que a gente desenvolva paralelamente essa transformação interior. A gente traz aqui uma reflexão da senhora Rada Bournier, que era uma grande defensora do trabalho da ordem, e ela diz que a ordem tem um duplo propósito, que não é a realização do trabalho em si que é importante, mas a maneira como é feito e a pureza do propósito. Vejam como isso é reforçado por todos os líderes teosóficos, né? Esse ponto é um ponto crucial para se entender o propósito da ordem. E ela diz que a OTS ela incentiva o serviço do autoesquecimento, o que é uma contrapartida natural do trabalho da Sociedade Teosófica, para guiar as pessoas ao conhecimento da sabedoria. Porque quando a gente está trabalhando em trabalhos voluntários, em filantropia, a gente esquece da gente para poder trabalhar em prol do outro. E ela diz que Rada Bournier diz que a gente é de se esperar que mais membros se juntem ao seu trabalho de construir neste mundo uma atmosfera de serviço compassivo e relações de cuidado. E aí nós trazemos também um ponto importantíssimo, que, a meu ver, é um artigo da Rachel Naomi, uma representante da Ordem Teosófica. E esse artigo ele traz um conceito-chave sobre a diferença entre ajudar e servir, que é um salto quântico, né, para compreender o trabalho do servir. E eu acho que até esse artigo é um divisor de águas. Quando a gente compreende a grandeza de escolher servir e não ajudar, a gente processa, a gente tem uma compreensão maior sobre o propósito do trabalho de filantropia. Ela diz que servir é diferente de ajudar, porque a ajuda é baseada na desigualdade, não é uma relação entre iguais. Rachel diz que quando você ajuda, você usa sua própria força para ajudar aqueles com menos força. E ajuda, ela incorre em dívidas. Quando você ajuda alguém, este alguém passa a te dever alguma coisa. Mas ao passo que servir como a cura é mútuo, não há dívidas. E o serviço ele repousa sobre a premissa básica de que a natureza da vida é sagrada. Fundamentalmente, ajudar, consertar e servir são formas de ver a vida. Quando você ajuda, você vê a vida como frágil. Quando você conserta, você vê a vida como quebrada. E quando você serve, você vê a vida como um todo. E ela disse que ela iria tão longe a ponto de dizer que o conserto e a ajuda podem muitas vezes ser o trabalho da personalidade e servir ao trabalho da alma. E eles podem parecer semelhantes se você estiver assistindo de fora, mas a experiência de quem está dentro, ela é diferente, assim como o resultado. Uma outra reflexão que a gente traz é da Diana Chapotin, que ela diz o seguinte, que ninguém contesta
que o dever dos teosofistas é popularizar o conhecimento da teosofia, mas que isso é feito tanto por quem somos como pelo que sabemos. Aquela coisa, né? O exemplo é o melhor cartão de visitas, porque isso define muito mais o que a gente é do que a gente mostra fazer, né? E aí ela faz uma pergunta: é possível que a sociedade teosófica tenha desenvolvido um corpo mental inferior hiperativo ao longo das décadas? E ela diz que a OTS, com sua ênfase na teosofia prática, talvez tenha ajudado a manter o equilíbrio entre essas dinâmicas, estudo e prática. E ela acrescenta que a OTS é útil quando apoia um grupo, preservando a neutralidade da sociedade teosófica e a liberdade de pensamentos dos membros. Aqui a gente tem as divisões, a estrutura dos departamentos, que é regido pelos princípios da vontade, da atividade, da sabedoria, que foi criado os departamentos. A gente tem 7 departamentos: ação social, animais, meio ambiente, cultura da paz, cultural, saúde, espiritualidade, cidadania, e no meio a gente tem a vigilância, que é os olhos da ordem, que é o assessoramento, a coordenação, é onde nós nos encontramos neste momento, eu e Regina, mais a equipe, que a gente dá apoio aos outros departamentos e estamos também criando outros departamentos que está em estruturação, em fase de estruturação. A estrutura funcional, né, como em cada loja teosófica é sugerido ter uma pessoa que tenha a seu cargo o trabalho da UTS e que se encarregará de cooperar com a coordenação nacional, trabalhando em cooperação, fazendo relatórios, participando de reuniões, participando dos grupos, trocando ideias, enfim, fazendo campanhas. E a gente lembra, é importante ressaltar que quem colabora com a OTS, as pessoas que participam, não tem que necessariamente ser membros da sociedade teosófica, mas terão que ser as pessoas que têm o seu cargo no departamento, grupo ou presidente nacional. Então, por isso que a gente faz trabalhos de parcerias, porque não é exigido ser membro da ST. E lembrando que a OTS ela trabalha com instituições desde que os princípios de fraternidade universal, sem distinção de casta, credo, sexo, raça ou cor, possam estar dentro desses parâmetros que norteiam os trabalhos. E todas as atividades da ordem são apoiadas e supervisionadas pelo secretário internacional da OTS, que se reporta ao presidente nacional da Sociedade Teosófica Internacional, que também é presidente da Ordem Teosófica de Serviço, a presidência internacional. Coordenadores nacionais da UTS também se reportam ao presidente nacional da Sociedade Teosófica. Bom, encerrando aqui a minha apresentação, eu encerraria com a frase de Thich Nhat Hanh, que, vamos dizer, de certa forma, define muito o trabalho em prol da humanidade. Ele diz que, abre aspas, não se preocupe se você acha que só pode fazer uma insignificante boa ação num pequeno canto do cosmos. Apenas seja um Buda ou Cristo ali mesmo. E HPB diz que nenhum trabalho é maior do que o exemplo da própria vida. E é isso, gostaria de agradecer, fazer um convite para vocês se juntarem à OTS, ser um servidor dessa causa. Nós temos aí o e-mail da Ordem Teosófica e a gente recebe
quem quiser entrar em contato comigo, com a Regina, com o restante da equipe, para fazer parte do nosso trabalho, porque esse é o nosso propósito, é poder trabalhar, ter mais membros, mais servidores nessa causa, para que a gente possa, de fato, contribuir para a evolução da humanidade. E eu passo agora a palavra à Regina, agradeço, e a nossa querida Regina aí vai falar sobre a parte do nosso trabalho. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aí conversando com essa loja, que é uma loja muito importante, é uma loja que sempre trabalhou demais, né? Sempre tem cursos, sempre tem muitas boas palestras. Inclusive, eu visitei uma vez, quando a senhora Rada Burnier esteve no Brasil. Eu fui a São Paulo com um grupo do Rio de Janeiro e fui à loja para conhecer essa senhora Rada. E foi uma excelente oportunidade. E eu fico muito feliz que vocês estão retornando a esse tipo de trabalho. Eu tenho certeza que vai acontecer o trabalho da OTS aí também, porque ele já aconteceu no passado, ele vai voltar. A OTS não é tão complicada assim. Afinal de contas, eu acho que cada grupo tem uma personalidade enquanto grupo também. Então, o grupo, naquela sua tendência e naquela sua oportunidade local, pode fazer um tipo de trabalho específico daquela loja, daquele grupo, porque o que faz a diferença não é só um grupo, é o todo. Nós, formiguinhas de cada grupinho, né? Quando nós juntarmos esse trabalho em termos gerais, a gente vê quanta coisa bonita é possível fazer, né? E nós somos uma ordem internacional. Então, quando nós juntamos também o trabalho de outros países, como é o caso agora na Ucrânia, que ninguém nunca pensava que ia ter guerra de novo, a gente nunca acha, né, que vai ter uma coisa assim, e, no entanto, a OTS está lá, tentando ajudar, tentando trabalhar, e tendo apoio de outros países também, principalmente dos Estados Unidos, onde eles estão recolhendo as doações e tratando de encaminhar para as específicas, né? Ordens específicas que estão trabalhando lá com isso. Mas, gente, como a Tereza fez um embasamento enorme, né? E, inclusive, vai existir um manual da OTS que vai logo, logo estar disponível para as lojas também, que é para a gente ter essa noção da importância desse trabalho de tantos anos, de mais de 100 anos. E a HPB falava o seguinte: viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. E, de uma forma prática, a gente pode fazer isso com a ATS. Então, como nós temos que nos reportar sempre à ordem internacional, todo ano, todos os países, né, têm que mandar um relatório de atividades, de tudo que é feito naquele país. Nós mandamos o nosso e outros mandaram também. E naquela convenção anual que acontece sempre no final do ano, a OTS, e no início do ano tem uma outra também, em janeiro, que é mais específica da Sociedade dos Órfãos. Mas a gente manda esses relatórios, e foi assim que nós descobrimos também os trabalhos dos outros. E é interessante, eu pretendo mostrar um pouquinho desse trabalho, de todos, porque são ideias de como a gente pode desenvolver o trabalho, começando simplesmente, mas ele vai pegando o jeito, vai ficando forte e vai acontecendo. E é muito bom. Não é só ajudar, como a Tereza falou, esse serviço também nos faz muito bem, também nos faz crescer. E é um sonho, assim, de que todas as lojas da Sociedade Teosófica tiverem algum tipo de trabalho da OTS. Vai ser realmente uma enorme alegria, né? É para isso que a gente vem lutando há tanto tempo. Mas só a Ucrânia, para vocês terem uma ideia, eles já conseguiram, tipo assim, uns 15 mil, mais de 15 mil dólares, só para ajudar lá, e fazem entrega de coisas. Enfim, se viram, né? Mas vamos ver o que foi relatado na última convenção, em novembro.
que foi a 146ª. Nós, do Brasil, apesar de Covid, apesar daquelas confusões todas, nós conseguimos fazer o nosso trabalho também. Então, por exemplo, a Tereza, lá com a parte nacional, ela ajudou os filhos do caseiro, que tiveram que fazer uma cirurgia de olhos, teve uma corrente do bem, que ajudou a muita gente que estava precisando, né, de um apoio financeiro por conta da Covid. Também, Juiz de Fora, eles ajudam uma entidade, aí é uma parceria, uma entidade que fornece leite para as mães e para crianças pequenas, e também o trabalho com o Centro de Valorização da Vida, que uma das nossas irmãs do grupo, que é a Raquel, participa desse trabalho. Então, aí a parceria, porque às vezes certas coisas nós não somos suficientemente grandes para poder fazer. Então, a gente se junta com outros e consegue fazer uma coisa boa, né? No Rio, nós conseguimos levar água para um grupo, para uma comunidade que se chama Lixão de Gramacho. Lá já houve um lixão, hoje não tem mais, mas ficou um pessoal com muita necessidade, com muitos problemas, e eles que pediram água. Então, nós levamos a água, enchemos com 3 carros-pipa para encher as caixas d'água, levamos também água em garrafinhas, entregamos cobertores também para moradores de rua, do frio, e conseguimos também cestas de Natal. Essa história dos cobertores foi uma parceria também, um centro espírita. Então, quer dizer, isso sempre é possível. Um grupo que já tem um trabalho bonito, a gente dá aquela força e ajudar, como o OTS. Nós somos a OTS, entrando em parceria com vocês. Isso é muito bom também. Mas vamos ouvir um pouquinho do que fizeram os outros países. Bom, rituais de cura. Nós conseguimos fazer no Brasil 2, porque por conta daquele terror de Covid, das pessoas estarem em alto estresse, nós achamos bom fazer um ritual de cura tipo Zap, que as pessoas entrassem na hora, fizessem uma conexão, e também outro trabalho que chama Religar, que são de mensagens interessantes, então, das religiões de todas elas. Então, o que acontece? Esse trabalho foi excelente, deu super certo. E agora temos mais um outro, numa cidade de São Paulo, né, com a nossa irmã Helenícia, que também está dando super certo. Aí, eu achei aquilo assim, já uma novidade. Na época, eu fiquei até na dúvida. Gente, será que está certo a gente fazer um ritual de cura dessa forma, via Zap, assim? Me pareceu muito estranho. Mas eu fiquei tão feliz no final do ano de descobrir que outros países fizeram também. Inclusive, se uniram. Olha que coisa interessante. Por exemplo, México, Costa Rica, Argentina e os Estados Unidos, a parte que fala espanhol, né? Os que falam espanhol que moram lá, se juntam no ritual de cura, no mesmo horário, né? Respeitando, logicamente, o fuso horário de cada um. O México, a Costa Rica, o Paraguai, República Dominicana, Porto Rico, também tem outro ritual de cura. Então, os países se juntando e fazendo uma coisa bonita. Tem os da Europa também, mas são mais específicos, são deles, de cada país. Então, quer dizer, esse ritual de cura, que é uma coisa tão bonita do OTS, esteve assim bombando nessa fase de Covid, né? E deve ter ajudado muita gente, com certeza. Outra coisa, meio ambiente. Meio ambiente é outro quesito, vamos dizer assim, importantíssimo no mundo inteiro. A gente sabe que qualquer coisa de meio ambiente que a gente trabalhe faz uma diferença fantástica. Então, eu gosto de citar, por exemplo, um trabalho bonito do México, de uma cidade, deixa eu ver como é que chama, Chiapas, no Parque Nacional de Chiapas. Nesse parque, eles estavam com muito problema de crianças e jovens que caçavam passarinhos, o estilingue, olha só. Eles fizeram um grupo, fizeram um trabalho enorme, inclusive com o apoio da Comissão Nacional de Áreas Protegidas,
para dar noção a essas pessoas do que era isso, que não deveriam fazer isso, e fizeram um trabalho bastante interessante nesse parque, né? Também muitos países, como o México, a França, fizeram, por exemplo, atendimento em praças públicas, de limpeza, de plantação de colocar plantas novas, de adubar, de colocar água, aproveitando aquilo que estava perto das suas casas, né? Na Argentina, numa cidade chamada Cacilda, doação para bombeiros voluntários e um hospital que atende vítimas de incêndios na região andina. Aqueles incêndios que surgem, que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos acontece também, então eles lá fizeram com essa questão lá da região andina, né? Proteção animal. Esse é um dos meus queridos, da Tereza também, a gente adora. Acho que se dependesse da gente, o máximo ia ser proteção animal, mas tem que ter, logicamente, um pouco de tudo, né? Então, a proteção animal, que eu até no Rio de Janeiro não consigo fazer muito, que as pessoas não concordam comigo, não tem esse perfil, então tá bem, a gente faz a vontade da maioria, né? Mas só de vez em quando que a gente consegue. Mas, gente, olha que coisa interessante. Uma cidade na Argentina, que chama Espinillos, tem uma igreja, que é da Igreja Católica Liberal, que chama Nossa Senhora de Todos os Anjos. E nessa igreja, eles criam gatos e cachorros que são tirados das ruas, né, recolhidos. Então, essa própria igreja da Católica Liberal tem um grupo de proteção animal. E também eles ajudam outras cidades, o México ajuda, a Argentina também, Buenos Aires, e vários outros países. Agora, destaque é a DIAR. A nossa querida DIAR tem um dispensário que ajuda oferecendo consultas baratas para aquela comunidade, né, para os animais das pessoas. E o que acontece? A própria DIAR agora tem um camelo que foi resgatado, que ia ser sacrificado durante a pandemia. Não sei como o camelo foi parar lá, mas eles adotaram o camelo. Tem pavões, tem macaquinhos, e há pouco tempo eu soube que uma apreensão de pássaros, negócio de tráfico de pássaros, que nem aqui no Brasil apreendem de vez em quando, foram parar lá em Adiar para eles darem conta, cuidarem desses bichinhos e depois introduzirem na natureza. Então, a gente vê que é um trabalho importante e que tem respeito, né, da própria comunidade, a ponto de receber esses animais. É como se a polícia nossa federal tivesse apreendido e escolhido aquele local para tomar conta dos bichinhos e devolver para a natureza. Então, isso acontece em Adiar. Portugal também ajuda instituições. Bom, e assistência social? Época de Natal, época de, às vezes, em escolas, em término do ano, sempre se faz uma campanha especial, direcionada, para ajudar. Então, época de Natal são brinquedos para criança, são roupas para as pessoas necessitadas, às vezes alimentos. Nós mesmos aqui no Rio de Janeiro fizemos cesta de Natal para esse pessoal lá do lixão, né? Mas os outros países fazem também. Por exemplo, tem um projeto tão interessante que é da Inglaterra e da França, que eles fazem os ursinhos de pano, um monte, assim, coisa que mais de 100. E esses ursinhos, eles entregam no Natal para essas crianças que sofreram violência, crianças que estão numa situação de necessidade. Eles dão esses ursinhos, além de darem alimentos e outras coisas, né? A Hungria também faz isso com uma comunidade cigana. Aliás, esse trabalho da Hungria é bem interessante com a comunidade cigana. Eles escolheram ajudar essa comunidade. Então, por exemplo, um membro lá da loja lá da Hungria, né? Ele deve ter alguma coisa de marcenaria, não sei. Ele construiu 3 bancos e doou para colocarem no ponto de ônibus, para as pessoas poderem sentar, idosos, grávidas, coisa assim, né?
e doaram comida, 3 caminhõezinhos com comida, com bolos no início do ano, material, por exemplo, de aquecimento, que são países frios, que precisam de aquecimento também, e isso também é caro, né? Portugal também teve uma ideia ótima. Portugal criou um mercadinho, um mercadinho de coisas que são coisas usadas, ou não, doações também, mas que os pobres podem entrar ali, principalmente o pessoal de rua, e escolher o que quiser. Eu estou precisando de um sapato. Vai lá, pega o sapato e leva, entendeu? Então, olha que ideia boa. Eles devem ter algum espaço para fazer isso e conseguiram fazer esse projeto, que eles chamam de Projeto Casa. Uma cidade também fria da Argentina, que fica lá no sul, que chama Ushuaia. O que eles fizeram? Por causa da falta de turismo, que é a grande fonte de renda deles, muitos guias desempregados, mochileiros que estavam lá passeando, ficaram presos, de dinheiro para voltar para casa. Então, eles se voltaram para esses grupos, oferecendo alimentação. Então, tem os tais dos comedores, que são os restaurantes, que dão comidinha de graça para essas pessoas, e eles, então, forneciam 150 refeições para um desses comedores. Então, quer dizer, a variedade de trabalhos é assim imensa. As pessoas são criativas. Uma outra escola que as crianças não tinham sapato para ir para a escola, naquele lugar frio para caramba, que é lá o Ushuaia, eles compraram 63 pares de sapato e deram para as crianças que não tinham sapato. Então, são ideias que vão surgindo de acordo com a situação, né? Por exemplo, a Itália tem várias parcerias com a Caritas. A Caritas é uma entidade da Igreja Católica também bastante conhecida, né? Que trabalha com refugiados. Então, eles fizeram parceria com a Caritas e também levaram comida, artigos essenciais, querosene por causa do frio, né? Mais de 3 mil euros foram distribuídos também para famílias necessitadas em Roma e numa cidade chamada Vicenza, também na Itália. Bom, e saúde? Saúde é um outro departamento, né, que também pode se atuar. Então, por exemplo, a Itália tem um trabalho para os refugiados sírios. Há anos atrás, eles já começaram esse trabalho. E eles doaram 2 containers enormes e fizeram um posto de saúde pediátrico, sendo que o médico que dirige o posto de saúde também é refugiado sírio, para atender aquelas crianças sírias. E eles pagam as consultas e ajudam esse dispensário, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Essas crianças são atendidas, além de outras com deficiências físicas também. Há um tratamento específico, né? A Espanha ajuda a Uganda também com um centro de saúde. No Haiti, a Espanha já fez assim inúmeros poços de água para ajudar cidades que não têm acesso à água. Fez parceria com 2 ONGs também para doar material, principalmente de estudo. O Canadá é para a Tanzânia. O Canadá mantém um lugar para exames de vista, distribuição de óculos e ajuda com tratamentos de saúde. Isso, você vê que coisa interessante. O Canadá ajudando a Tanzânia. Tem muito isso. Educação. Educação, outro item assim fantástico, que a própria Sociedade Teosófica aqui no Brasil está tentando trabalhar com essa questão de educação, né? Índia, adiar. A Inglaterra deu 10 mil libras para a OTS de lá. Enviou computadores, projetores, ferramentas, máquinas de costura, conseguiu um transporte de graça, pago por 2 entidades, e muito material para aulas online. Olha como é que foi importante, em vários países, conseguir material online. Assim como a gente está se virando aqui para fazer as nossas reuniões, muitas escolas ficaram sem aula porque não tinham material. Então, vários países mandaram material.
e até para adiar, porque temos uma escola lá, temos a escola Olcott, né, que funciona dentro de Adiar. Então, mandaram bastante material para aprendizagem remota. A França também mandou para a Índia, África e Filipinas. A Espanha para o Haiti. O Canadá para a Tanzânia, que mandou também para um orfanato chamado Charica. Mandou tudo, máscaras, material de estudo e a parte também para fazer os estudos online, né? Itália mantém 2 classes de escola primária no Paquistão. A Suécia tem um trabalho lindo em Goa, né? Naquela Índia que fala português também, foi colonizado pelos portugueses, né? Então tem alguma coisa a ver com a gente. Mas quem trabalha lá é a Suécia. A Suécia constrói escolas e jardins de infância, sendo que o último agora é uma casa que eles compraram, que eles estão reformando para ser mais uma escola. E eles doaram ônibus escolares, material, comida para as famílias para ajudar na subsistência. E foi uma ajuda tão importante que a Suécia deu que os casos de Covid foram mínimos, pouquíssimos, porque essas pessoas saíram daquela condição de necessidade, foram realmente atendidas e bem atendidas, né? Outra coisa muito bonita são os cursos profissionalizantes. Eu sou doida para fazer isso. Eu vivo enchendo a paciência do Eric aqui no Rio de Janeiro, que é quem ajuda muito com os trabalhos, para a gente fazer isso, fazer cursos profissionalizantes para esse pessoal lá de Gramacho, do Lixão, coisas que eles possam usar para ganhar dinheiro. Então, outros países também fizeram isso. Por exemplo, o Quênia, que não podia fazer nada, que estava numa situação dificílima de Covid, o que eles fizeram? Eles arrumaram 3 centros de treinamentos locais num subúrbio de Nairobi e davam aula, isso durante 6 meses. Quer dizer, um curso de formação mesmo. Aula de quê? De costura, carpintaria e paisagismo. E ainda ajudaram também o senhor que tomava conta lá da loja de Nairobi, da casa, etc., num curso também para ele aprender negócios e ser contador. Ou seja, profissionalizar aquela pessoa para ela ter como ganhar um dinheirinho também por fora, né? Portugal, um treinamento para cegos para que eles consigam trabalhos adequados. Em Chennai também, a Itália, tem um lugar chamado Little Flower Convent, que é para crianças e jovens surdos e cegos. Treinamento também para conseguirem trabalhos adaptados. E também a Itália fez na Índia, mas num outro lugar chamado Odisha, um centro de empoderamento para meninas pobres, para que elas também tenham condições de lutar pela vida, sair daquela pobreza, né? E engraçado que a Ucrânia, antes de acontecer essa guerra, tinha feito um trabalho tão bonito com 2.000 pessoas, um trabalho para desenvolvimento desse trabalho espiritual, juntou com a Rússia, juntou com outros países do lado. Eles, inclusive, traduziram também aquele livro do Vic Hauchin, que é sobre educação, eles traduziram para o russo e para o ucraniano. Então, quer dizer, antes de acontecer essa coisa esquisita que aconteceu, que está acontecendo, houve um trabalho de união entre eles. Não é interessante? É uma coisa que eu acho que perdura, que deixa sua semente, né? E a gente espera que isso acabe. Eu imagino que esse ano muitos países vão trabalhar com essa questão de paz, porque é o assunto do momento. Agora o Covid já está passando. Uma coisa importante, os nossos relatórios que a gente manda para lá, eles são de julho de um ano até julho do outro. Então, esse relatório que nós mandamos do Brasil, e que eles mandaram também, é até julho do ano passado. Então, de julho de 21 até julho deste ano, já é outro período. Então, já são outras atividades que vão ser
reportadas. Mas é isso, gente. Eu acho esse trabalho do ATS uma coisa muito linda. Eu vou terminar aqui a minha exposição, até para ver se dá tempo de a gente conversar um pouquinho, né? Eu vou deixar aqui uma mensagem linda da Annie Besant, que a gente fala Besant, outros falam Besant. Então, é igual o nome da Rose. Ela pode ser Rose Paris, pode ser Rose Paris. Olha só, você é chique, você pode escolher aí como é que fala o seu nome. Mas, então, vamos com um pensamento muito lindo da Anne. Foi em Adyar, em 1931, daquele salão principal, foi o último discurso dela. Ela falou primeiro o seguinte: me ajudem a fazer o mundo bonito, mais bonito. Naturalmente, esse mais bonito é para os outros. É aquilo que a gente vai deixar. Vamos deixar o mundo mais bonito para os que vierem depois. E não importa o discurso de um homem, são suas ações que importam. Não é bom falar de teosofia a menos que vivamos o que falamos. Dê ao Deus em você uma chance. E assim vamos aprender a amar, que é a lição que temos que aprender enquanto estamos aqui. É só porque o mundo é imperfeito que podemos aprender a ajudar. E essa é uma grande verdade. O mundo é imperfeito? Muito. Difícil? Muito. Às vezes incompreensível. E a gente se sente assim, enxugando gelo. Mas mesmo assim, o trabalho deve ser feito, tem que ser feito, e na medida do possível, aquilo que está à nossa volta. Eu espero realmente que os grupos da Sociedade Teosófica, as lojas, os guetos, resolvam fazer, ainda que seja um pouquinho, sabe, o mínimo, mas aquele trabalho que ajude aquilo que está próximo, aquilo que é possível fazer, estarão fazendo um grande trabalho. Porque a gente, tendo essa noção do todo, a gente vê a importância de fazer o pequeno trabalho, que é um grande trabalho pela humanidade. É isso, gente. Essa é a minha mensagem. Eu vou ficar muito feliz o dia que muitas lojas e guetos tiverem um trabalhinho para a gente mandar lá para escrever lá para adiar e mandar o que o Brasil está fazendo, né, Tereza? É isso que a gente quer. A Raquel, a Helenice, que está aqui também, que trabalha com o trabalho de cura. Vamos entrar nessa. A Rosa, eu lembro que ela fazia, e eu sei que ela vai fazer. Essa loja aí é poderosa, eu sei que você vai dar um impulso e que a gente vai, quem sabe no próximo, já ter alguma coisa para contar. Não é isso? É isso, gente.